Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Diego Santana Vidal, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de São Paulo, ADEMISP, e eu tô aqui fazendo esse vídeo para comentar em relação a um assunto que está aí no nosso momento, né? Está em alta aí, que é a questão do coronavírus. E, bom, eu acho que qualquer um faria um vídeo tentando falar a situação, mas é algo evidente que não precisa ser muito explicado. Eu acho que já está virando um assunto muito chato, bem batido. Mas, infelizmente, no meio da igreja, nós estamos tendo muitas dúvidas em relação a isto. E por quê? Porque as pessoas estão pressionando os nossos pastores, pessoas estão com dúvidas, e isso certamente é uma questão de prova de fé, né? Eu sinto que alguns pastores se sentem pressionados, colocados até, né, em sua mente contra a parede. Mas apesar de eu não ser pastor, eu sou um membro comum, participo das atividades das igrejas e eu me preocupo com a situação dos membros, porque a dúvida deles já foi a minha, mas eu já tenho uma opinião formada em relação a isso e eu gostaria de compartilhar com vocês, quem sabe até mesmo acalmar determinados ânimos. A questão aqui é a principal. Será que as igrejas devem manter os seus cultos? Será que os templos devem permanecer abertos? Será que os grandes eventos devem ser mantidos diante das agendas dos seus respectivos ministérios, das suas respectivas igrejas? Bem, aqui é apenas uma opinião de um membro preocupado com as pessoas, e eu entendo que pessoas que não querem ir para o culto diante dessa situação, elas não têm necessariamente um envolvimento tão preocupante assim com a obra, não estão arraigados com a questão do ministério. Você está falando, Diego, então que o pessoal tá nem aí para a obra. Não, não é exatamente isso. O que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que estão seguindo continuamente aquilo que foi posto na mão delas. Então os líderes não deixarão de comparecer aos cultos porque eles são líderes, eles têm que estar no culto, ou deveriam estar pelo menos. As regentes, os regentes vão permanecer ou vão parar, eles têm que ir porque eles têm uma responsabilidade na mão deles. Então o que eu digo, arraigados, estão prensados, prendidos na questão dos seus trabalhos dentro da obra, então eles dificilmente vocês vão ver esses líderes, regentes, pastores responsáveis pela obra deixar de ir para a igreja, porque eles têm uma responsabilidade a serem cumpridas. Agora nós temos também membros que não participam, não são ativos na questão da obra e se preocupam com a sua própria pessoa, se preocupam com a imagem da sua família, com a saúde também, né, acima de tudo. E eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: eu acho que uma das principais identidades da igreja é a prudência. E infelizmente nós não estamos tendo essa visão, né? Nós podemos sempre citar a imagem da prudência aí, nos lembrando aí das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, nós temos pessoas que estão levando ao extremo da situação, onde dizem que as portas das igrejas devem ser fechadas para evitar vírus, pessoas não querem comparecer aos cultos. Eu acho isso ridículo, até porque a minha opinião é de que é um vírus que está sendo, logicamente, propagado na sociedade de forma rápida. Me parece que ainda não encontraram vacinas ou curas, mas eu também acho que está tendo uma propagação midiática muito grande, até porque nós temos situações, nós temos outras doenças, nós temos pessoas em situações muito mais graves do que as que estão com esse tal de coronavírus ou Covid-19, né? Mas, como eu disse, tudo se resume em prudência. Então, nós precisamos saber conciliar as duas coisas. O que eu defendo é: você que não quer ir para o templo, não vá. Entretanto, eu gostaria de deixar a seguinte opinião: fique em casa, mas cultue dentro da tua casa se você for cristão mesmo. Você que está no templo, que está indo para o templo,
vá para o templo, normalmente. Adore no templo, porque a tua fé vai ser testada justamente nesse momento e você também vai testar a fé do teu irmão, porque você está sendo responsável por poder ir à casa de oração. Você sabe que você corre riscos, você sabe que vai estar pondo sua família em risco. Entretanto, se a tua fé for tão grande assim, você certamente irá. Agora, para vocês que não querem ir, não ponham em xeque a questão da fé do irmão que está indo para o templo. Vocês deveriam ter essa ideia de que a igreja precisa estar unida. Então, se você está dentro de casa, ore dentro de casa pela situação. Se você está indo para o templo, ore no templo. Não tem essa de, não, mas onde nós iremos fazer os nossos cultos? Porque senão nós estaremos voltando na questão da mulher samaritana. Senhor, já que o Senhor é judeu, eu sou samaritana, então fica a seguinte questão. Nós devemos adorar aonde? No templo ou no monte? Qual é o certo? Ou também nós estaríamos supostamente passando por uma situação de identidade da igreja mesmo. Claro que não dá para comparar a imagem da igreja dos apóstolos, da igreja primitiva, porque nós não passamos pelas perseguições que eles passaram e eu acho muito difícil que a minha geração sobreviveria às perseguições impostas pelo sistema, né? Porque hoje a perseguição contra a igreja é vinda de forma ideológica, mas na vinda de Cristo eu creio que certamente vai ser um desencadeamento de uma perseguição de carne mesmo, onde as pessoas serão afetadas não só mentalmente, mas fisicamente. Enfim, vale a pena lembrar que diante da situação da igreja primitiva, eles não poderiam sair falando, olha, eu sou cristão, eu adoro a Deus, os romanos estão errados, as demais nações estão erradas. Porque se eles fizessem isso, eles seriam perseguidos, seriam julgados, condenados, mortos, em público. Ou seja, até a igreja primitiva, mesmo não negando a fé, eles seguiam um padrão de prudência. Por qual motivo? Porque eles sabiam que eles tinham uma obra para continuar, mas eles precisavam manter a vida deles. Entretanto, ao ponto de alguém caçá-los e prendê-los, eles não negavam. Ou seja, mais uma vez, entra o ponto da prudência. A igreja primitiva foi prudente. Se eles não tivessem sido prudentes na situação, creio eu que Deus não permitiria isso, mas supondo que eles não fossem prudentes nessa situação, a igreja talvez não estaria num tamanho tão proporcional como nós estamos, né? Então, o meu ponto é esse. O que eu defendo é que agora os pastores e suas respectivas igrejas, os seus líderes, não venham também subestimar a situação. Não é porque eu acho que é um vírus que está sendo muito propagado de forma midiática, envolve outras questões de outros países aí, quem acompanha política sabe dessa situação, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar na situação de como a igreja deve se portar. Eu defendo que dentro dos templos haja um sistema mais rigoroso da situação. Ô irmão, você chegou na igreja, põe o obreiro ali, ó. O obreiro vai indicando onde é o banheiro. Ó, irmão, lava a mão. Igreja, compre os álcool em gel. Coloque lá na porta da igreja. Ó, depois que lava a mão, passa o álcool em gel. Porque eu acredito que o sabão seja mais importante do que o álcool em gel na questão da limpeza. Né? O álcool em gel, para mim, é só algo que vem aí complementar a questão da higiene, mas não é o principal. Você não vai tomar banho de álcool em gel, né? Se os pastores puderem, se as igrejas tiverem estrutura suficiente, compre máscaras para os seus membros. Estamos falando por aí que não é qualquer tipo de máscara, mas pelo menos para trazer um alívio maior para as pessoas, compre máscaras. Outro ponto também, quer ser mais prudente ainda? Evita determinados tipos de cultos com grandes aglomerações. Encerra aí a questão dos ensaios. Eu encerraria os ensaios, sendo bem sincero, porque no ensaio é onde justamente haverá mais propagação ali de pessoas estando mais juntas uma da outra, cantando, sabe? Vão tossir, enfim, microfone mais perto um da boca do outro.
Então, se eu fosse pastor, eu faria esse tipo de situação, mas não sou. Então, independente de que ministério você seja, independente de qual a tua posição, de qual cargo, propaga este vídeo, mostre aí que eu não tenho a solução, logicamente, mas eu estou falando como um jovem cristão e preocupado com a questão da obra de Deus, porque a obra não pode parar. Entretanto, nós devemos nos lembrar que nós estamos mexendo com almas, com pessoas que por qualquer coisinha se doem. Então imagina só por uma questão de um vírus que está sendo propagado. Então tenham muito cuidado. Eu vou deixar aqui mais uma palavra onde Paulo ele diz que nós estamos abatidos, mas não destruídos. Ou seja, em uma questão de perseguição, em uma questão onde o mundo impõe determinadas coisas sobre nós, nós podemos estar apanhando, mas ainda não é o nosso fim. E por mais que fosse o nosso fim, a nossa vitória é garantida em Cristo Jesus. Então eu deixo a minha mensagem aí para vocês. Propaguem este vídeo, que vocês tenham plena consciência de que a igreja só quer o bem. E nós devemos assumir essa responsabilidade, não só a igreja brasileira, mas a igreja no geral. A igreja é responsável por muitas coisas, porque se este vírus está acontecendo é por irresponsabilidade humana, mas Deus nos permite ainda estarmos de joelhos, em pé, com propósito, mostrando para a sociedade, olha, nós estamos dando a nossa cara a tapa por esta situação e nós confiaremos no nome de Jesus para vencer esta situação, amém? Então, propaguem este vídeo, que cada um aí tenha a tua consciência limpa quanto a isto e recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém?